Prezados radioouvintes, que o Senhor vos abençoe. Trago para nossa apreciação uma mensagem intitulada Carta Aberta. Leiamos em 2 Coríntios capítulo 10, verso 9 ao 10. Para que não pareça como se quisera intimidar-vos por carta, porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Esta mensagem é a exposição de uma carta enviada pelo pastor José Ferreira Ribeiro aos membros da Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Pará, em 18 de junho de 1996. Esta carta está impressa no livro Interrogação, volume 3, de autoria deste que vos fala, pastor Eliezer Ribeiro. O referenciado aceitou o Evangelho em 1928, aos 16 anos de idade, e serviu ao Senhor durante 70 anos na fé pentecostal. E, em um longo período de 63 anos, abriu vários campos de trabalho, pastoreou dezenas de igrejas e ocupou vários cargos na Convenção de Ministros. Diz o teor da carta: Prezados pastores, a paz do Senhor. Saudação no nome do Senhor Jesus Cristo. Com o devido respeito, gostaria de testemunhar sobre minha fé e a minha decisão. Desde a minha juventude, dediquei-me ao serviço do Senhor, ao lado dos pioneiros pentecostais. Todavia, mesmo servindo a Deus com o melhor do meu entendimento, me preocupava a escritura de Apocalipse 22, 18 a 19, que diz: Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Durante 6 décadas, como ministro evangélico, nem sempre obedeci toda a Bíblia, até que um dia brilhou em meu caminho a luz do entardecer, Zacarias 14, 7, a revelação da palavra pelo ministério do profeta Elias, Malaquias 4, 5 e 6 e Mateus 17, 11. A tão esperada revelação de Atos 3, 21, através do 7º anjo de Apocalipse 10, 7, o mensageiro à era de Laodiceia, Apocalipse 3, 14. Infelizmente, a maioria rejeita ao que Deus tem enviado. Porém, os eleitos se regozijam ao receber a mensagem, a qual sempre está ligada a um homem, a um mensageiro, como a Escritura diz: Esta é a obra de Deus, que creiais no que Ele tem enviado. Essa é a mensagem mais sobressalente, porque é para o nosso tempo, para esta era, que iniciou em 1906 com o movimento pentecostal. O mensageiro de Deus tem vindo em meio a um grande clamor de sede e fome na terra. Não de fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amós 8, 11 a 12. Mais do que nunca, neste tempo, tudo está clamando por uma restauração completa. São dias de seca espiritual, pouco azeite e pouca farinha, mas para esse clamor tem havido uma resposta do assim diz o Senhor, como houve para a viúva de Sarepta. 1 Reis 17, 8 a 24. Uma viúva gentia que tipifica as virgens prudentes, ou
os irmãos que têm enviuvado das coisas do mundo e das denominações. Assim como soou aquela voz através do profeta João Batista, apontando o Cordeiro de Deus e simultaneamente precursando o tempo da graça ou da primeira vinda de Cristo, da mesma forma soaria o alarido de 1 Tessalonicenses 4,16, apontando o noivo e precursando a segunda vinda de Cristo. Oh, preciosos companheiros! Deus não muda seus planos. Ele deu a conhecer a sua mensagem no mundo antediluviano por meio do profeta Enoque e do profeta Noé. E nos dias de Sodoma e Gomorra, ele revelou os segredos aos crentes pelo profeta Abraão. E durante a caminhada de Israel no deserto, ele se manifestou através do profeta Moisés. Vemos assim o cumprimento das Escrituras na história final da Igreja, quando todas as coisas serão restauradas através de uma mensagem de conversão e restauração. Malaquias 4, 5, 6, antes do grande e terrível dia do Senhor. Talvez você pergunte: Pastor Ferreira, esses textos não estão falando unicamente de João Batista? Veja bem, o ministério de João Batista encontramos em Lucas 1,17 e Malaquias 3,1. Mas de acordo com Mateus 17,11, vemos que Jesus estava falando de um Elias no futuro. Virá e restaurará todas as coisas. Todavia, no verso 12, Jesus fala do tempo passado, se referindo a João Batista, dizendo: Elias já veio. O Elias que virá é o mesmo anjo de Apocalipse 10:7. Esse anjo mensageiro fará duas coisas fundamentais: converterá o coração dos filhos à fé dos pais do Pentecostes e revelará o segredo dos 7 trovões contido nos 7 selos do Apocalipse. Temos testificado de um ministério de profeta, no qual houve 5 ressurreições distintas e que, tendo orado em 6 oportunidades para que aparecesse esquilos, onde não havia, esquilos apareceram. Isto é a palavra falada, que é o mesmo poder de Elias, e esse poder de Elias é o poder de Jesus Cristo. Nem por isso endeusamos ao irmão Branham, como dizem, mas respeitamos como um vaso do Senhor. Certamente, você ainda perguntará: Pastor José Ferreira, por que o senhor, como um veterano da obra pentecostal, somente agora admitiu a necessidade de um profeta e reconhece o reverendo William Marion Branham como profeta da noiva? Bem, tentarei responder suas perguntas. Não é de hoje que os verdadeiros filhos de Deus clamam pela mensagem genuína. Eu sou um crente da década de 20, do tempo que se levava a coisa a sério. Recordo que em 1930, durante a realização da Convenção Nacional em Natal, Rio Grande do Norte, o espírito do anticristo já planejava formar uma denominação em substituição ao movimento pentecostal. Naquele ano, a convenção enfraqueceu a liderança dos missionários pioneiros e em 1933 o Senhor recolheu o missionário Gunnar Wingre. Mas como Deus não fica sem testemunha, às 14 horas do dia 11 de junho do mesmo ano, o Senhor apareceu visivelmente ao irmão Branham sobre o rio Ohio, em Indiana, Estados Unidos, na presença de 5.000 pessoas, no momento em que ele batizava a 17ª pessoa dos 500 convertidos. E deu-lhe a comissão para precursar a sua segunda vinda, dizendo: assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, tu e a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Em 1961, o avivamento pentecostal cessou no Brasil, pois Pentecostes abrange um período de 50 anos, 1911
a 1961. Havia chegado a hora de um retorno à palavra original, mas os pentecostais preferiram pregar os dons espirituais, e isso deu origem ao sistema pentecostal. E esse movimento se transformou simplesmente em uma denominação avivada, movida por congressos, corais, bandas, festivais, show, etc. E através do movimento carismáticos, se tornou uma colcha de retalhos, dando origem a centenas de denominações pentecostais que vivem de cinzas no altar, se aquecendo, como popularmente se diz, em fogo pintado na parede, lenhando com o cabo do machado, tudo isso por falta de um profeta. Mas em contrapartida, esta era pentecostal se vangloria de estar rica e abastada. Apocalipse 3,17. Realmente ela está rica de patrimônios adquiridos com dinheiro de políticos, e está rica também de pregadores polidos em seminários, com a cabeça cheia de teoria e o coração vazio de Deus. A prova dessa verdade é que as denominações tradicionais, ao experimentarem uma manifestação espiritual, não se voltaram mais para a palavra. Apenas acrescentaram na fachada do prédio a palavra pentecostal, ou renovada, avivada, reformada, etc. E aquilo que outrora rejeitavam, agora aceitam naturalmente. Já não se consegue diferenciar quem é quem. Estão demasiadamente parecidas com o mundo, mas tentando agradar ao homem do que a Deus. Em 1963, Deus recolheu o outro pioneiro, o missionário Daniel Berg. E no dia 28 de fevereiro do mesmo ano, apareceu uma constelação espiritual ou angelical, medindo 48 quilômetros em forma de circunferência, a uma altura aproximadamente de 42 quilômetros, em um belo pôr do sol, em Flagstaff, Arizona, nos Estados Unidos, na América do Norte. E um anjo diariamente revelava os selos ao profeta William Branham. Esta revelação é que nos dá fé de arrebatamento. Ultimando esta carta, gostaria de dar-lhes 3 razões por que o irmão Branham é o profeta desta era. Primeiro, Deus só manda um profeta quando as coisas vão mal, e a sua mensagem é sempre contrária aos sistemas denominacionais. Segundo, a vida vivida do profeta e sua mensagem vindicam seu ministério de mensageiro do entardecer. Nunca falhará suas profecias e suas visões tiveram cabal cumprimento. Terceiro, seu ministério é o poder de Deus tirando os predestinados dos ismos, dos credos e dos dogmas. Examinemos os fundamentos pelos quais temos andado e vejamos se estamos cumprindo a ordem do Senhor em Mateus 28:19, como os apóstolos cumpriram no dia de Pentecostes, Atos 2:38. Porque há um só Senhor, Efésios 4:4-6. E não há nenhum batismo bíblico repetindo as palavras em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Estes são os seus atributos, as manifestações de Deus, e não o seu nome. O seu nome é Senhor Jesus Cristo, no qual todos devem ser batizados. Concluindo, há 3 coisas que temos que fazer como símbolo: João 13:1, 1 Timóteo 5:10 e Mateus 26:17, que é a ceia do Senhor, com pão asmo e vinho puro, o ato do lava-pés e o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Desejo ardentemente que o Espírito Santo vos ilumine nesse momento de decisão e que esta carta seja um trovão de Deus para os ministros que anseiam pela vinda do Senhor. Deus vos abençoe. Cordialmente, Pastor José Ferreira Ribeiro.